Leitura do Seminário de Lacan, livro 1, Os Escritos Técnicos de Freud. Parte 7, a tópica do imaginário. As ideias miúdas que eu vou discutir hoje estavam anunciadas com o título A Tópica do Imaginário. Um assunto como esse seria suficientemente considerável para ocupar muitos anos de ensino, mas posto que certas questões concernentes ao lugar do imaginário na estrutura simbólica estão no fio do nosso discurso, a conversa de hoje pode reivindicar esse título. Isso não vai sem um plano pré-concebido de que eu espero que o conjunto lhes manifestará o rigor que eu lhes trouxe da última vez a propósito de um caso particularmente significativo, porque mostra de maneira reduzida o jogo recíproco dos três grandes termos que já tivemos a ocasião de mencionar: o imaginário, o simbólico e o real. São esses três sistemas de referência. Sem esses três sistemas de referência, não é possível compreender a técnica e a experiência freudiana. Muitas dificuldades se justificam e se esclarecem quando para aí se trazem essas distinções. Isso vale para as incompreensões que a senhora Gellner indicou outro dia diante do texto de Melanie Klein. O que conta quando se tenta elaborar uma experiência não é tanto o que se compreende quanto o que não se compreende. O mérito da exposição da senhora Gellner é precisamente ter valorizado o que neste texto não se compreende. É nisso que o método dos comentários se revela fecundo. Comentar um texto é como fazer uma análise. Quantas vezes não fiz observar aquelas que controlo quando me dizem: acredito ter compreendido que ele queria dizer isso e aquilo. Uma das coisas que mais devemos evitar é compreender muito, compreender mais do que existe no discurso do sujeito, interpretar e imaginar que se compreende. Não é de modo algum a mesma coisa. É exatamente o contrário. Eu diria mesmo que é na base de uma certa recusa de compreensão que empurramos a porta da compreensão analítica. Não basta que um texto pareça se sustentar. Evidentemente, se sustenta no quadro das ladainhas às quais estamos habituados: maturação instintiva, instinto primitivo de agressão, sadismo oral, anal, etc. E, entretanto, no registro que Melanie Klein faz intervir, aparece um certo número de contrastes que vou retomar em detalhes. Tudo gira em torno do que pareceu à senhora Gellner singular, paradoxal, contraditório na função do ego, muito desenvolvido. Ele bloqueia todo o desenvolvimento, mas, ao se desenvolver, reabre a porta em direção à realidade. Como é que a porta da realidade é reaberta por um desenvolvimento do ego? Qual é a função própria da interpretação kleiniana que se apresenta com um caráter de intrusão de coisa posta sobre o sujeito? Eis as questões que hoje teremos para retocar. Vocês devem ter se apercebido, desde já, que no caso desse jovem sujeito, real, imaginário e simbólico, são sensíveis, aflorantes. O simbólico eu lhes ensinei a identificá-lo com a linguagem. Ora, não será na medida em que, digamos, Melanie Klein fala que algo se passa? Por outro lado, quando Melanie Klein nos diz que os objetos são constituídos por jogos de projeções, introjeções, expulsões, de reintrojeções de maus objetos, e que o sujeito, tendo projetado o seu sadismo, o vê voltar desses objetos e, por esse fato, se encontra bloqueado por um temor ansioso, vocês não sentem que estamos no domínio do imaginário? Todo o problema a partir de então é o da junção do simbólico e do imaginário na constituição do real. 1. Para tentar esclarecer um pouco as coisas, fomentei para vocês um modelinho sucedâneo do estádio do espelho. O estágio do espelho, eu tenho frisado, não é simplesmente um momento do desenvolvimento. Tem também uma função exemplar, porque revela certas relações do sujeito à sua imagem, enquanto Urbild do eu. Ora, esse estágio do espelho impossível de denegar tem uma apresentação ótica. Tampouco se pode negar isso. Será por acaso?
As ciências, e sobretudo as ciências em gestação, como a nossa, frequentemente tomam emprestados modelos a outras ciências. Vocês não imaginam, meus pobres amigos, o que devem à geologia. Se não houvesse geologia, como chegar a pensar que se pudesse passar no mesmo nível de uma camada recente a uma camada muito anterior? Não seria mal, digo de passagem, que todo analista comprasse um livrinho de geologia. Havia outra hora um analista geólogo, Leuba, que escreveu um livro cuja leitura eu não chegaria nunca a aconselhar bastante. A ótica também teria o que dizer. Não estou, quanto a isso, em desacordo com a tradição do mestre. Mais de um entre vocês certamente observou na interpretação dos sonhos, no capítulo Psicologia dos Processos dos Sonhos, o famoso esquema no qual Freud insere todo o processo do inconsciente. No interior, Freud coloca as diferentes camadas que se distinguem no nível perceptivo, isso é, da impressão instantânea, S1, S2, etc. Ao mesmo tempo, imagem e lembrança. Esses traços registrados são ulteriormente recalcados no inconsciente. É um esquema muito bonito que retomaremos porque nos prestará serviços. Mas eu os faço observar que é acompanhado de um comentário que parece não ter nunca atraído o olhar de quem quer que seja, embora tenha sido retomado de outra forma na obra quase derradeira de Freud, O Esboço de Psicanálise. Eu o leio para vocês tal como está na interpretação dos sonhos. A ideia que nos é assim oferecida é a de algum lugar psíquico. Trata-se exatamente do campo da realidade psíquica, quer dizer, de tudo que se passa entre a percepção e a consciência motora do eu. Afastemo-nos logo da noção de localização anatômica. Fiquemos no terreno psicológico e procuremos apenas nos representar um instrumento que serve às produções psíquicas como uma espécie de um microscópio complicado de aparelho fotográfico, etc. O lugar psíquico corresponderá a um ponto desse aparelho onde se forma a imagem. No microscópio e no telescópio, sabe-se que estão ali dois pontos ideais, aos quais não corresponde nenhuma parte tangível do aparelho. Parece-me inútil excusar-me pelo que a minha comparação possa ter de imperfeito. Só há emprego para fazer compreender o agenciamento do mecanismo psíquico, só há emprego para fazer compreender o agenciamento do mecanismo psíquico, decompondo, determinando a função de cada uma das suas partes. Não creio que ninguém nunca tenha ainda tentado reconstruir assim o aparelho psíquico. O ensaio não tem risco. Quero dizer que podemos deixar livre curso às nossas hipóteses, desde que preservemos o nosso julgamento crítico e que não tomemos o andaime pelo próprio prédio. Só temos a necessidade de representações auxiliares para nos aproximar de um fato desconhecido. As mais simples e as mais tangíveis serão as melhores. Fim da citação de Freud. Inútil dizer-lhes que, como os conselhos são dados para não serem seguidos, não deixamos desde então de tomar o andaime pelo prédio. Por outro lado, a autorização que Freud nos dá de utilizar relações auxiliares para nos aproximarmos de um fato desconhecido me incitou a dar provas de uma certa desenvoltura para construir o esquema. Algo de quase infantil vai nos servir hoje. Um aparelho de ótica muito mais simples do que um microscópio complicado. Não que não fosse divertido buscar a comparação em questão, mas isso nos levaria um pouco longe. Não chegaria nunca a recomendar bastante a vocês a meditação sobre a ótica. Coisa curiosa, fundou-se um sistema inteiro de metafísica sobre a geometria e a mecânica, procurando nelas modelos de compreensão, mas não parece que se tenha até o presente tirado o partido que se pode da ótica. Ela deveria, entretanto, prestar a alguns sonhos.
essa ciência engraçada que se esforça para produzir com aparelhos a coisa singular que se chama imagens, a diferença das outras ciências que introduzem na natureza um recorte, uma dissecção, uma anatomia. Compreendam que não procuro, ao dizer isso, fazê-los tomar gato por lebre e as imagens óticas pelas imagens que nos interessam. Mas não é por nada, todavia, que elas têm o mesmo nome. As imagens óticas apresentam diversidades singulares, algumas são puramente subjetivas, são as que chamamos virtuais, enquanto outras são reais, a saber, sob certos prismas, se comportam como objetos que podem ser tomados como tais. Muito mais singular ainda, esses objetos que as imagens reais são, podemos dar às suas imagens virtuais. Nesse caso, o objeto que é a imagem real toma e devidamente o nome de objeto virtual. Na verdade, uma coisa ainda é mais surpreendente, é que a ótica repousa inteirinha sobre uma teoria matemática sem a qual é absolutamente impossível estruturá-la. Para que haja uma ótica é preciso que a todo ponto dado no espaço real corresponda um ponto e só um no outro espaço, que é o espaço imaginário. É a hipótese estrutural fundamental. Ela parece excessivamente simples, mas sem ela não se pode escrever a menor equação nem simbolizar nada. A ótica é impossível. Mesmo aqueles que a ignoram não poderiam fazer nada em ótica se ela não existisse. Aí também o espaço imaginário e o espaço real se confundem. Isso não impede que devam ser pensados como diferentes. Em matéria de ótica, temos muitas ocasiões para nos exercer em certas distinções que lhes mostram o quanto a dimensão simbólica conta na manifestação de um fenômeno. Por outro lado, existe em ótica uma série de fenômenos de que se pode dizer que são inteiramente reais, porque também é a experiência que nos guia nessa matéria, mas em que, entretanto, a todo instante, a subjetividade está engajada. Quando vocês veem um arco-íris, veem algo de inteiramente subjetivo. Vocês o veem a uma certa distância, que se desenha na paisagem. Ele não está lá. É um fenômeno subjetivo. E, entretanto, graças a um aparelho fotográfico, vocês o registram de modo inteiramente objetivo. Então, o que é isso? Não sabemos mais muito bem, não é? Onde está o subjetivo e onde está o objetivo. Ou não seria que temos o hábito de colocar no nosso compreendedorzinho uma distinção muito sumária entre o objetivo e o subjetivo? O aparelho fotográfico não seria um aparelho subjetivo, inteiramente construído com a ajuda de um X e de um Y, que habitam o domínio em que vive o sujeito, quer dizer, o da linguagem? Deixarei essas questões em aberto para ir direto a um pequeno exemplo que vou tentar colocar no espírito de vocês antes de colocá-lo no quadro negro, porque não há nada de mais perigoso do que as coisas no quadro negro. É sempre um pouco sem graça. Trata-se de um experimento clássico que se fazia no tempo em que a física era divertida, no tempo da verdadeira física. Também nós estamos no momento em que se trata verdadeiramente da psicanálise. Quanto mais próximos estamos da verdadeira psicanálise, quanto mais próximos estamos da psicanálise divertida, mais se trata da verdadeira psicanálise. Em seguida, isso vai girar. Isso se fará por aproximação e por truques. Não se compreenderá mais o que se faz, como já não há necessidade de compreender nada de ótica para fazer o microscópio. Regozijemo-nos, pois, ainda fazemos psicanálise. Coloquem aqui no meu lugar o mesmo caldeirão, que me substituiria com vantagem talvez em certos dias como caixa de ressonância. Um caldeirão tão próximo quanto possível de uma semi-esfera, bem polido no interior, em suma, um aparelho esférico. Se ele avançar quase até a mesa, vocês verão dentro. Assim mesmo que eu tivesse sido transformado em caldeirão,
O fenômeno de miragem que se produz de tempos em tempos entre eu e meus alunos não se reproduzirá aqui. Um espelho esférico produz uma imagem real. A cada ponto de um raio luminoso que emana de um ponto qualquer de um objeto, colocado a certa distância, de preferência no plano do centro da esfera, corresponde no mesmo plano por convergência dos raios refletidos sobre a superfície da esfera um outro ponto luminoso, o que dá do objeto uma imagem real. Lamento não ter podido trazer hoje o caldeirão nem os aparelhos do experimento. Vocês devem imaginá-los. Suponham que isso seja uma caixa oca desse lado e que ela esteja colocada sobre um pé, no centro da semi-esfera. Sobre a caixa, vocês verão colocar um vaso. Embaixo há um buquê de flores. Então o que se passa? O buquê reflete-se sobre a superfície esférica para vir ao ponto luminoso simétrico. Entendam que todos os raios fazem o mesmo em virtude da propriedade da superfície esférica. Todos os raios emanados de um ponto dado vêm ao mesmo ponto simétrico. Repetindo essa frase. Entendam que todos os raios fazem o mesmo emanados de um ponto dado, vêm ao mesmo ponto simétrico. A partir de então, forma-se uma imagem real. Notem que os raios não se cruzam muito bem no meu esquema, mas isso é verdade também na realidade, e para todos os instrumentos de ótica. Não se tem nunca senão uma aproximação. Para além do olho, os raios continuam seu caminho e redivergem, mas para o olho são convergentes e dão uma imagem real, porque a característica dos raios que batem no olho sob a forma convergente é a de dar uma imagem real. Convergentes, vindo ao olho, eles divergem, afastando-se. Se os raios vêm bater no olho, em sentido contrário, é uma imagem virtual que se forma. E o que se passa quando vocês olham uma imagem no espelho? Vocês a veem lá onde não está. Aqui, ao contrário, vocês a veem onde está, com a única condição de que o seu olho esteja no campo dos raios que já vieram a se cruzar no ponto correspondente. Nesse momento, enquanto vocês veem o buquê real, que está escondido, verão aparecer, se tiverem no bom campo, um buquê imaginário muito curioso que se forma bem no gargalo do vaso. Com os seus olhos, devem deslocar linearmente no mesmo plano. Vocês terão uma impressão da realidade sem deixarem de sentir que alguma coisa é estranha, borrada, porque os raios não se cruzam muito bem. Quanto mais longe vocês estiverem, mais a paralaxe agirá e mais a ilusão será completa. É um apólogo que vai nos servir muito. Certo, esse esquema não pretende tocar em nada que esteja substancialmente relacionado com o que manejamos na análise, as relações ditas reais ou objetivas, ou as relações imaginárias, mas nos permite ilustrar de uma forma particularmente simples o que resulta da intricação estreita do mundo imaginário e do mundo real na economia psíquica. Vocês vão ver agora como. 2. Esse pequeno experimento me agradou. Não fui eu que o inventei, ele é conhecido há muito tempo sob o título de Experimento do Buquê Invertido. Tal qual, na sua inocência, os seus autores não tinham fabricado para nós. Ele nos seduz até pelos detalhes contingentes, o vaso e o buquê. Com efeito, o domínio próprio do eu primitivo, o ist, ou lust ich, se constitui pela clivagem, pela distinção com o mundo exterior. O que está incluído dentro distingue-se do que é rejeitado pelos processos de exclusão e de projeção. A partir daí, se há noções que são colocadas no primeiro plano de todas as concepções analíticas do estado primitivo da formação do eu, são precisamente aquelas de continente e de conteúdo. É por isso que a relação do vaso com as flores que ele contém pode nos servir de metáfora das mais preciosas. Vocês sabem que o processo da sua maturação fisiológica
permite ao sujeito, num dado momento da sua história, integrar efetivamente suas funções motoras e aceder a um domínio real do seu corpo. Só que é antes desse momento, embora de maneira correlativa, que o sujeito toma consciência do seu corpo como totalidade. É sobre isso que insisto na minha teoria do estádio do espelho. A só vista total da forma total do corpo humano dá ao sujeito um domínio imaginário do seu corpo, prematuro em relação ao domínio real. Essa formação é destacada do processo mesmo da maturação e não se confunde com ele. O sujeito antecipa-se ao seu acabamento do domínio psicológico e essa antecipação dará seu estilo a todo o exercício posterior do domínio motor efetivo. É a aventura original através da qual, pela primeira vez, o homem passa pela experiência de que se vê, se reflete e se concebe corpo outro que não ele mesmo, dimensão essencial do humano que estrutura toda a sua vida de fantasia. Supomos na origem de todos os issos, objetos, instintos, desejos, tendências, etc. É, pois, a pura e simples realidade que não se delimita em nada, que não pode ser ainda objeto de nenhuma definição, que não é nem boa nem má, mas ao mesmo tempo caótica e absoluta, original. É no nível ao qual Freud se refere em Die Verneinung, quando nos fala dos julgamentos da existência, ou bem é, ou bem não é. E é aí que a imagem do corpo dá ao sujeito a primeira forma que lhe permite situar o que é e o que não é do eu. Bem, digamos que a imagem do corpo, se a situamos no nosso esquema, é como o vaso imaginário que contém o buquê de flores real. Aí está como nos podemos representar o sujeito anterior ao nascimento do eu e o surgimento desse. Esquematizo, como vocês percebem, mas o desenvolvimento de uma metáfora, de um aparelho de pensar que necessita, no início, se faça sentir para o que serve. Vocês verão que esse aparelho tem uma maniabilidade que permite jogar de todas as espécies de movimentos. Vocês podem inverter as condições do experimento, o vaso poderia também estar embaixo e as flores em cima. Vocês podem tornar imaginário o que é real à vontade, com a condição de conservar a relação dos sinais mais, menos, mais ou menos, mais, menos. Para que a ilusão se produza, para que se constitua diante do olho que olha, um mundo em que o imaginário pode incluir o real e, ao mesmo tempo, formá-lo, em que o real também pode incluir, ao mesmo tempo, situar o imaginário, é preciso que uma condição seja realizada. Eu o disse a vocês, o olho deve estar numa certa posição, deve estar no interior do cone. Se estiver no exterior do cone, já não verá o que é imaginário, pela simples razão de que nada do cone da emissão virá bater nele. Verá as coisas no seu estado real, inteiramente nu, quer dizer, o interior do mecanismo e um pobre vaso vazio ou flores isoladas, segundo os casos. Vocês me dirão, não somos um olho. O que é esse olho que passeia? A caixa quer dizer o próprio corpo de vocês. O buquê são instintos e desejos. Os objetos do desejo que passeiam. E o caldeirão o que é? Bem que poderia ser o córtex, por que não? Seria divertido, falaremos disso um outro dia. No meio disso, o olho de vocês não passeia, está fixado lá, como um pequeno apêndice que titila o córtex. Então, por que é que eu lhes conto que ele passeia e que, segundo a sua posição, ora dá certo, ora não dá? O olho está aqui, como muito frequentemente, o símbolo do sujeito. Toda a ciência repousa sobre o fato de que se reduz o sujeito a um olho, e é por isso que ela está projetada diante de vocês, isto é, objetivada. Eu lhes explicarei isso numa outra vez. A propósito da teoria dos instintos, no outro ano, alguém tinha trazido uma construção muito bonita, a mais paradoxal que eu jamais ouvi proferir, que identificava os instintos. No fim, não sobrava mais nenhum,
e era por esse motivo uma demonstração útil de fazer. Para nos reduzirmos a um instantezinho a ser apenas um olho, seria preciso que nos colocássemos na posição de cientista que pode decretar que ele é apenas um olho e colocar um cartaz na porta, não perturbar o experimentador. Na vida, as coisas são inteiramente diferentes porque não somos um olho. Então, o que quer dizer o olho que está ali? Quer dizer que, na relação do imaginário e do real, e na constituição do mundo tal como ele resulta disso, tudo depende da situação do sujeito. E a situação do sujeito, vocês devem sabê-lo desde que lhes repito, é essencialmente caracterizada pelo seu lugar no mundo simbólico, ou, em outros termos, no mundo da palavra. É desse lugar que depende para o fato de que tenha direito ou defesa de se chamar Pedro. Segundo um caso ou outro, ele está no campo do cone ou não está. Eis o que é preciso que vocês coloquem na cabeça, mesmo que isso lhes pareça um pouco abrupto, para compreender o que vai se seguir. 3. Devemos tomar o texto de Melanie Klein pelo que é, isso é, o relato de uma experiência. Aí está um menino que, como nos é dito, tem por volta de 4 anos, cujo nível geral de desenvolvimento é de 15 a 18 meses. Está aí uma questão de definição, e não se sabe nunca o que se quer dizer. Qual é um instrumento de medida? Frequentemente se deixa de precisá-lo. Um desenvolvimento afetivo de 15 a 18 meses, essa noção fica ainda mais solta que a linguagem de uma flor no experimento que eu acabo de produzir para vocês. A criança tem um vocabulário muito limitado e mais do que limitado. Repetindo a frase. A criança tem um vocabulário muito limitado e mais do que limitado, incorreto. Ela deforma as palavras e, a maior parte do tempo, as emprega mal, enquanto em outros momentos nos damos conta de que ela conhece o seu sentido. Melanie Klein insiste no fato mais chocante. Essa criança não tem o desejo de se fazer compreender, não procura se comunicar com as suas únicas atividades mais ou menos lúdicas, que são emitir som e comprazer-se nos sons sem significados, nos barulhos. Essa criança possui mesmo assim alguma coisa da linguagem, senão Melanie Klein não conseguiria ser compreendida por ela. Dispõe de certos elementos do aparelho simbólico. Por outro lado, Melanie Klein, desde o primeiro contato com a criança, que é tão importante, caracteriza sua atitude como apatia, indiferença. Nem por isso ela deixa de ter orientação. Não dá a impressão de idiota, longe disso. Melanie Klein a distingue de todos os neuróticos crianças que viu antes, observando que ela não mostra nenhuma ansiedade aparente, mesmo sob as formas veladas em que se produz dos neuróticos, explosão ou recuo, rigidez, timidez. Isso não escaparia a alguém com a experiência da terapeuta em questão. Ela está aí, essa criança, como se nada contasse. Olha Melanie Klein como olharia um móvel. Sublinho esses aspectos porque quero colocar em relevo o caráter uniforme da realidade para ela. Tudo lhe é igualmente real, igualmente indiferente. É aqui que começam as perplexidades da senhora Guéligné. O mundo da criança, diz-nos Melanie Klein, produz-se a partir de um continente, seria o corpo da mãe, e de um conteúdo do corpo dessa mãe. Ao longo do processo das relações instintivas com esse objeto privilegiado que é a mãe, a criança é levada a proceder a uma série de relações de incorporações imaginárias. Pode morder, absorver o corpo de sua mãe. O estilo dessa incorporação é um estilo de destruição. Nesse corpo materno, a criança espera encontrar certo número de objetos providos, eles próprios, de certa unidade, ainda que estejam incluídos objetos que podem ser perigosos para ela. Por que perigosos? Exatamente pela mesma razão de que ela é perigosa para eles. Um espelho, é o caso de dizê-lo,
ela os reveste das mesmas capacidades de destruição das quais ela própria se sente portadora. É por isso que acentuará a sua exterioridade em relação às primeiras limitações do seu eu, e que os rejeitará como objetos maus, perigosos, cocô. Esses objetos serão certamente exteriorizados, isolados desse primeiro continente universal, desse primeiro grande todo, que é a imagem fantasiada do corpo da mãe, império total da primeira realidade infantil. Mas lhe aparecerão, entretanto, sempre providos do mesmo acento maléfico que terá marcado suas primeiras relações com eles. É por isso que os reintrojetará e dirigirá seu interesse para outros objetos menos perigosos. Fará, por exemplo, o que se chama a equação fezes-urina. Diferentes objetos do mundo exterior mais neutralizados serão colocados como equivalentes dos primeiros e estarão ligados a eles por uma equação, eu sublinho, imaginária. Assim, a equação simbólica que redescobrimos entre esses objetos surge de um mecanismo alternativo de expulsão e de introjeção, de projeção e de absorção, quer dizer, um jogo imaginário. É esse jogo, precisamente, que eu tento simbolizar para vocês no meu esquema, pelas inclusões imaginárias de objetos reais, ou inversamente, pela tomada de objetos imaginários no interior de um recinto real. Em Dick, vemos bem que há o esboço de imaginificação, se é que posso dizer isso, no mundo exterior. Nós a temos aí a aflorar, mas está apenas preparada. Dick joga com o continente e o conteúdo. Ele já entificou naturalmente em certos objetos o pequeno trem, por exemplo, um certo número de tendências e mesmo de pessoas, a si próprio enquanto trenzinho em relação ao seu pai, que é trem grande. Aliás, o número de objetos que são significativos é para ele fato surpreendente, extremamente reduzido aos signos mínimos que permitem exprimir o dentro e o fora, o conteúdo e o continente. Assim, o espaço preto é logo assimilado ao interior do corpo da mãe, no qual ele se refugia. O que não se produz é o jogo livre, a conjunção entre as diferentes formas, imaginária e real, dos objetos. É o que se faz quando ele vai se refugiar no interior vazio e escuro do corpo materno. Os objetos não estejam lá para grande espanto da senhora Guelinier. Por uma simples razão. No seu caso, o buquê e o vaso não podem estar lá ao mesmo tempo. É isso que é a chave. Os espantos da senhora Guelinier repousam sobre o fato de que, para Melanie Klein, tudo está num plano de igual realidade, de unreal reality, como ela se exprime, o que não se permite conceber com efeito a dissociação dos diferentes sets de objetos primitivos. É que não há em Melanie Klein nem teoria do imaginário, nem teoria do ego. Cabe a nós introduzir essas noções e compreender que, na medida em que uma parte da realidade é imaginada, a outra é real. E, inversamente, na medida em que uma é realidade, é a outra que se torna imaginária. Apreende-se aí porque, no início, a conjunção das diferentes partes dos sets nunca pode ser acabada. Estamos aqui na relação em espelho. Chamamos a isso plano de projeção. Mas como indicar o correlato da projeção? Seria preciso encontrar uma outra palavra que não introjection. Tal como nos servimos dela em análise, a palavra introjeção não é o contrário da projeção. Praticamente só é empregada, como vocês o saberão, no momento em que se trata de introjeção simbólica. Acompanha-se sempre de uma denominação simbólica. A introjeção é sempre introjeção da palavra do outro, o que introduz uma dimensão muito diferente da projeção. É em torno dessa distinção que vocês podem fazer a separação entre o que é a função do ego e é da ordem do registro dual e o que é da função do supereu. Não é por nada que se distinguem na teoria analítica, nem que se admite que o supereu autêntico, é uma introjeção secundária
em relação à função do ego ideal. São observações laterais. Volto ao caso descrito por Melanie Klein. A criança está lá. Ela dispõe de certo número de registros significativos. Melanie Klein, aqui nós podemos segui-la, sublinha a extrema estreiteza de um deles, o domínio imaginário. Normalmente, é pelas possibilidades do jogo da transposição imaginária que se pode fazer a valorização progressiva dos objetos no plano que se chama comumente afetivo, por multiplicação. Um desdobramento, um leque de todas as equações imaginárias que permitem ao ser humano ser o único entre os animais a ter um número quase infinito de objetos à sua disposição, de objetos marcados por um valor de Gestalt no seu Umwelt, de objetos isolados nas suas formas. Melanie Klein sublinha a pobreza do mundo imaginário e, no mesmo lance, a impossibilidade para essa criança de entrar numa relação efetiva com os objetos enquanto estruturas, correlação que é importante aprender. Se resumirmos agora tudo o que Melanie Klein descreve, a atitude dessa criança, o ponto significativo é simplesmente esse. Ela não faz nenhum apelo. O apelo está aí, uma noção que peço que guardem. Vocês vão se dizer, naturalmente com isso ele introduz sua linguagem, o Dr. Lacan. Mas a criança tem o seu sistema de linguagem muito suficientemente. A prova é que brinca com ele, serve-se dela para fazer um jogo de oposição com as tentativas de intrusão dos adultos. Por exemplo, comporta-se de uma forma que é dita no texto negativista. Quando sua mãe lhe propõe um nome que é capaz de reproduzir de maneira correta, o reproduz de maneira ininteligível, deformada, que não pode servir para nada. Reencontramos aqui a distinção a fazer entre o negativismo e denegação, como nos lembrou o Sr. Hippolyte, provando por aí não somente sua cultura, mas que já viu doentes. Dick serve-se da linguagem de uma forma propriamente negativista. Consequentemente, ao introduzir o apelo, não é a linguagem que introduz o de fininho. Eu diria mesmo mais, não somente não é a linguagem, mas é um nível superior à linguagem. É mesmo embaixo da linguagem, se falarmos de nível. Basta que vocês observem um animal doméstico para verem que um ser desprovido de linguagem é inteiramente capaz de lhes endereçar apelos para atrair sua atenção para alguma coisa que, em certo sentido, lhe falta. Ao apelo humano está reservado um desenvolvimento posterior, mais rico, porque se reproduz justamente num ser que já adquiriu o nível da linguagem. Sejamos esquemáticos. Um certo Karl Bühler elaborou uma teoria da linguagem que não é a única, nem a mais completa, mas nela se encontra alguma coisa que não nos deixa de ter interesse. Ele distingue 3 etapas na linguagem. Situou-as, infelizmente, com registros que não as tornam muito compreensíveis. Inicialmente, o nível do enunciado como tal, que é quase um nível de dado natural. Eu vou repetir. Inicialmente, o nível do enunciado como tal, que é quase um nível de dado natural. Estou no nível do enunciado, quando digo a uma pessoa a coisa mais simples, um imperativo, por exemplo. É nesse nível do enunciado que preciso colocar tudo o que concerne a natureza do sujeito. Um oficial, um professor, não dará sua ordem na mesma linguagem que um operário ou um contramestre. No nível do enunciado, no seu estilo e até nas suas entonações, tudo que aprendemos diz respeito à natureza do sujeito. No imperativo qualquer, há outro plano, o do apelo. Trata-se do tom no qual esse imperativo é dado. O mesmo texto pode ter valores completamente diferentes, segundo o tom. O simples enunciado, pare, pode ter, segundo as circunstâncias, valores de apelo completamente diferentes. O terceiro valor é propriamente a comunicação, o de que se trata em sua referência como um conjunto da situação.
Estamos com Dick no nível do apelo. O apelo toma o seu valor no interior do sistema já adquirido na linguagem. Ora, o de que se trata é que essa criança não emite nenhum tipo de apelo. O sistema pelo qual o sujeito vem se situar na linguagem é interrompido ao nível da palavra. Não são a mesma coisa, a linguagem e a palavra. Essa criança é, até certo nível, mestre da linguagem, mas ela não fala. É um sujeito que está aí, que literalmente não responde. A palavra não chegou a ele. A linguagem não envolveu o seu sistema imaginário, cujo registro é excessivamente curto. Valorização dos trens, dos botões das portas, do lugar negro. Suas faculdades, não de comunicação, mas de expressão, estão limitadas a isso. Para ele, o real e o imaginário são equivalentes. Melanie Klein deve, pois, renunciar então a toda a técnica. Tem o mínimo de material. Não chega nem mesmo a ter brinquedos. Essa criança não brinca. Quando toma um pouco o trenzinho, não brinca. Faz como atravessa a atmosfera, como se fosse invisível, ou antes, como se tudo lhe fosse de certa maneira invisível. Melanie Klein não procede aqui, tem uma consciência viva disso, a nenhuma interpretação. Parte, diz ela, de ideias que tem e que são conhecidas do que se passa nesse estado. Eu vou sem mais e digo a ele: Dick, pequeno trem, grande trem, papai trem. Nisso, a criança se põe a brincar com o seu trenzinho e diz a palavra station, isto é, estação. Momento crucial em que se esboça a junção da linguagem e do imaginário do sujeito. Melanie Klein lhe reenvia isso. A estação é mamãe. Dick entrar na mamãe. A partir daí, tudo se desencadeia, e só lhes fará desta e não outras. Sim. E muito depressa a criança progride. É um fato. O que foi então que Melanie Klein fez? Nada além de introduzir a verbalização. Ela simbolizou uma relação efetiva de um ser nomeado com um outro. Ela chapou a simbolização do mito edipiano para chamá-lo pelo seu nome. É a partir daí que, depois de uma primeira cerimônia, que terá sido refugiar-se no espaço negro para retomar o contato com o continente, desperta para a criança a novidade. A criança verbaliza um primeiro apelo, um apelo falado. Pergunta pela sua babá, com a qual tinha entrado e que tinha deixado sair como se nada houvesse. Pela primeira vez, produz uma reação de apelo, que não é simplesmente um apelo afetivo, mimetizado por todo o seu ser, mas um apelo verbalizado que, a partir de então, comporta a resposta. É uma primeira comunicação no sentido próprio técnico do termo. As coisas desenvolvem-se em seguida a tal ponto que Melanie Klein faz intervir todos os outros elementos de uma situação a partir de então organizada e até o próprio pai que vem desempenhar seu papel. Fora das sessões, diz Melanie Klein, as relações da criança se desenvolvem no plano do Édipo. A criança simboliza a realidade em volta dela a partir desse núcleo, dessa pequena célula palpitante de simbolismo que lhe deu Melanie Klein. É o que se chama em seguida ter aberto as portas de seu inconsciente. No que é que Melanie Klein fez o que quer que seja, que manifeste uma apreensão de não sei que processo que seria no sujeito o seu inconsciente. Ela admite de cara por hábito. Releiam todos essa observação e verão nela a manifestação sensacional da fórmula que lhes dou sempre. O inconsciente é o discurso do outro. Eis um caso onde é absolutamente manifesto. Não há nenhuma espécie de inconsciente no sujeito. É o discurso de Melanie Klein que enxerta brutalmente sobre a inércia egóica inicial das crianças as primeiras simbolizações da situação edipiana. Melanie Klein faz assim com os seus sujeitos, mais ou menos implicitamente, mais ou menos arbitrariamente. No caso mais dramático, nesse sujeito,
que não acedeu à realidade humana porque não faz ouvir nenhum apelo, quais são os efeitos das simbolizações introduzidas pelos terapeutas? Eles determinam uma posição inicial a partir da qual o sujeito pode fazer agir o imaginário e o real e conquistar o seu desenvolvimento. Ele se precipita numa série de equivalências, num sistema em que os objetos se substituem aos outros, percorre toda uma sequência de equações que o fazem passar do intervalo entre dois batentes da porta em que ia se refugiar como no escuro absoluto do continente total, a objetos que ele lhe substitui. A bacia d'água, por exemplo. Ele desdobra e articula assim todo o seu mundo. E depois, da bacia d'água, passa por um radiador elétrico a objetos mais elaborados, acede a conteúdos cada vez mais ricos, como a possibilidade de definir o conteúdo e o não conteúdo. Por que falar nesse caso de desenvolvimento do ego? É confundir, como sempre, o ego e o sujeito. O desenvolvimento só ocorre na medida em que o sujeito se integra ao sistema simbólico, aí se exercita, aí se afirma pelo exercício de uma palavra verdadeira. Não é nem mesmo necessário, vocês vão observar, que essa palavra seja sua. No casal momentaneamente formado, sob a sua forma conteúdo menos afetivada entre terapeuta e o sujeito, uma verdadeira palavra pode ser introduzida. Sem dúvida, não é qualquer uma. É aí que vemos a virtude da situação simbólica de Édipo. É verdadeiramente a chave, uma chave muito reduzida. Já lhes indiquei que havia muito provavelmente todo um molho de chaves. Talvez lhes faça um dia uma conferência sobre o que nos dá a esse respeito o mito dos primitivos. Não direi os menores primitivos, porque não são menores, sabem muito mais do que nós. Quando estudamos uma mitologia, a que, por exemplo, vai talvez aparecer a propósito de uma população sudanesa, vemos que o complexo de Édipo não é para ele senão uma piadinha. É um detalhezinho mínimo num mito imenso. O mito permite confrontar uma série de relações entre os sujeitos de uma riqueza e de uma complexidade, perto das quais o Édipo parece uma edição tão abreviada que, afinal, nem sempre é utilizável. E daí? Para nós analistas, temos nos contentados com isso até o presente. Certo, tenta-se elaborar um pouco, mas também é bem tímido. Sentimos-nos, como sempre, horrivelmente atravancados porque distinguimos mal o imaginário simbólico e real. Quero agora fazer vocês observarem isso. Quando Melanie Klein lhe entrega o esquema de Édipo, a reação imaginária que vive o sujeito, embora extremamente pobre, já é suficientemente complexa para que se possa dizer que ele tem o seu próprio mundo. Mas esse real primitivo é para nós literalmente inefável. Enquanto não nos diz nada, não temos nenhum meio de penetrar nele senão por extrapolações simbólicas, que fazem a ambiguidade de todos os sistemas, como o de Melanie Klein. Ela nos diz, por exemplo, que no interior do império do corpo humano, o sujeito ali está com todos os seus irmãos, sem cortar o pênis do pai, etc. É mesmo? Não importa, já que podemos aprender assim, em todo caso, como esse mundo se põe em movimento, como imaginário e real, começam a se estruturar como se desenvolvessem os investimentos sucessivos que delimitam a variedade dos objetos humanos, quer dizer, nomeáveis. Todo esse processo parte desse primeiro afresco que constitui a palavra significativa, formulando uma estrutura fundamental que, na lei da palavra, humaniza o homem. Como dizer isso a vocês de outra maneira ainda? Perguntem-se o que representa o apelo no campo da palavra. Pois bem, é a possibilidade da recusa. Eu digo possibilidade. O apelo não implica a recusa. Ele não implica nenhuma dicotomia, nenhuma bipartição. Mas vocês podem constatar que é no momento em que se produz o apelo que se estabelecem no sujeito as relações de dependência. Ele acolherá a partir de então a sua babá com os braços abertos.
e, indo se esconder atrás da porta, de propósito, manifestará de repente, em relação a Melanie Klein, a necessidade de ter um companheiro nesse canto reduzido que foi ocupar por um momento. A dependência virá em seguida. Nessa observação, vocês veem, pois, agir na criança, independentemente, as séries pré-verbais e pós-verbais. E vocês se apercebem de que o mundo exterior, que nós chamamos o mundo real, que não é senão um mundo humanizado, simbolizado, feito da transcendência introduzida pelo símbolo na realidade primitiva, só se pode constituir quando são produzidos no bom lugar uma série de encontros. Essas posições são da mesma ordem do que aquelas no qual o meu esquema fazem depender tal estruturação da situação tal qual a posição do olho. Eu me servirei de novo desse esquema. Só quis introduzir hoje um buquê, mas pode-se introduzir um outro. A partir do caso de Dick, e utilizando as categorias do real, do simbólico e do imaginário, mostrei-lhes que pode acontecer que um sujeito que dispõe de todos os elementos da linguagem e que tem a possibilidade de fazer certo número de deslocamentos imaginários, porque lhe permitem estruturar o seu mundo, Repetindo. A partir do caso Dick e utilizando as categorias do real, simbólico e imaginário, mostrei-lhes que pode acontecer que um sujeito que dispõe de todos os elementos da linguagem e que tem a possibilidade de fazer certo número de deslocamentos imaginários que lhe permitem estruturar o seu mundo, não esteja no real. Por que não está? Unicamente porque as coisas não vieram numa certa ordem. A figura, no seu conjunto, está perturbada. Não há meio de dar a esse conjunto um menor desenvolvimento. Trata-se do desenvolvimento do ego? Tomem de novo esse texto de Melanie Klein. Ela diz que o ego foi desenvolvido de maneira muito precoce, de sorte que a criança tem uma relação excessivamente real à realidade, porque o imaginário não pode se introduzir. E em seguida, na segunda parte da frase, ela diz que é o ego que para o desenvolvimento. Isso quer dizer simplesmente que o ego não pode ser utilizado de forma válida como aparelho na estruturação desse mundo exterior, por uma simples razão, por causa da má posição do olho. O ego não aparece pura e simplesmente. Digamos que o vaso seja virtual. O vaso não aparece, e o sujeito fica numa realidade reduzida, com uma bagagem imaginária também reduzida. O motor dessa observação é o que vocês devem compreender. A virtude da palavra, na medida em que o ato da palavra é um funcionamento coordenado a um sistema simbólico já estabelecido, típico e significativo. Isso mereceria que vocês colocassem as questões, que relessem o texto, que manejassem também o esqueminha, a fim de verem por si mesmos como pode lhes servir. O que lhes dei hoje é uma elaboração teórica feita inteiramente contra o texto dos problemas levantados da última vez pela senhora Guelinier. Anuncio o título da próxima sessão, que ocorrerá daqui a 15 dias. A transferência aos níveis distintos em que é preciso estudá-la. 24 de fevereiro de 1954.